Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, minha gente! Paz, saúde e prosperidade para você. Prosperidade espiritual, que é a nossa comunhão, a nossa conexão com Deus, a nossa prosperidade de saúde física e mental e nossas emoções, e também a saúde financeira. Que a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, abençoe você no dia de hoje. Estamos aqui para mais uma palavra de fé, as nossas pérolas de sabedoria, e estamos falando aí sobre oportunidade. Estamos aprendendo muito, e você que me ouve logo pela manhã pelo rádio, é muito bom ter você com a gente. E se você perder qualquer um desses episódios aqui pelo rádio, você pode ouvir tudo isso no nosso canal no YouTube. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No YouTube ou nas plataformas digitais, uma delas no Spotify, tá bom? Outra coisa importante antes de entrar no assunto de hoje, você pode nos acompanhar no Instagram. Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram, tá certo? Muito bom mesmo estar aqui. E antes de eu entrar na palavra, eu quero agradecer a você que tem sido, nesse ano de 2025, você que tem sido um agente de Deus. Agente de Deus são pessoas que têm recebido a nossa cobertura espiritual, seja à distância, pelo rádio, pelas plataformas digitais, na internet, seja no presencial, em Curitiba, nossos cultos presenciais, seja você que nos acompanha por várias partes do Brasil e alguns fora da nação também que nos ouve pelo YouTube. A gente agradece a você que tem sido um agente de Deus. Agente de Deus, então, são pessoas que nos ouvem e se identificam com o nosso ministério e desejam mensalmente, dentro da sua prosperidade pessoal que você tem, semear uma semente financeira. E a sua semente financeira que você semeia no Agindo Deus tem abençoado para que a gente possa continuar em várias emissoras de rádio. 2 delas em Curitiba, uma em Guaratuba e uma em Balneário Camboriú. Então, o seu apoio é fundamental. E você está sendo abençoado pelo nosso ministério? Então invista. E você que nos ouve pelo nosso canal no YouTube, lembrando que abaixo aqui do vídeo ou do áudio aqui no YouTube, abaixo aqui na descrição, tem ali o nosso Pix do nosso ministério. Semeie você também. E quem ouve pelo canal do YouTube, não esqueça de dar o seu like, tá? Depois que você ouvir a ministração, e compartilhar essa mensagem com outras pessoas, tá certo? Que Deus abençoe a todos e vamos então prosseguir falando sobre oportunidade. Muito bem, gente, preste bem atenção numa coisa. Não desperdice sua oportunidade por orgulho ou presunção. Há uma diferença entre o tipo de orgulho que Deus odeia e o tipo de orgulho que sentimos ao realizar algo bem feito. O tipo de orgulho que surge de sermos justos aos nossos próprios olhos é pecado. E Deus odeia isso porque atrapalha a nossa aproximação a Ele. Olha o que diz Provérbios 16:5. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. O Salmo 10, verso 4, explica que os orgulhosos estão tão cheios de si e que seus pensamentos estão longe de Deus. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Então, gente, esse tipo de orgulho arrogante é o contrário do espírito de humildade que Deus procura. Olha o que diz Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem sua falência espiritual e sua falta de habilidade de aproximar-se de Deus, se não fosse por sua divina graça. Os orgulhosos, por outro lado, são tão cegos por causa de seu orgulho que acham que não precisam de Deus. Ou pior,
que Deus deve aceitá-los do jeito que são, porque eles merecem a sua aceitação. Agora, a gente vê por toda a Escritura, a Bíblia, podemos ler sobre as consequências do orgulho. Provérbios 16, 18 e 19 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Satanás, minha gente, Satanás foi expulso do céu por causa de seu orgulho, diz Isaías 14, do 12 ao 15. Ele teve a audácia egoísta de tentar tomar o lugar de Deus, como o que reina sobre o universo. No entanto, Satanás será lançado no inferno no julgamento final de Deus. Para aqueles que se erguem em rebelião a Deus, há nada mais em seu futuro, a não ser desastre. Olha o que diz a Bíblia. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei da Babilônia o nome e os resíduos, e o filho e o neto, diz o Senhor. Isaías 14, 22. Então, gente, é interessante esse assunto. O orgulho já impediu que muitas pessoas aceitassem a Jesus como seu salvador pessoal. E recusar a admitir o próprio pecado e que não podemos fazer nada por nossos próprios esforços para merecer a vida eterna, tem sido uma pedra de tropeço para muitas pessoas. Não devemos ter orgulho de nós mesmos, mas se queremos nos gloriar, então devemos proclamar as glórias de Deus. O que dizemos sobre nós mesmos não significa nada no trabalho de Deus. É o que Deus diz sobre nós que faz a diferença. Agora, uma pergunta. Por que o orgulho é um pecado? Orgulho é dar a nós mesmos o crédito por algo que Deus realizou. Orgulho é dar a nós mesmos a glória que pertence só a Deus. Orgulho é, em essência, louvor próprio. Nada que realizamos nesse mundo seria possível se não fosse Deus nos capacitando e sustentando. Por isso, minha gente, é que devemos dar a Deus a glória, porque só Ele é digno de recebê-la. A Bíblia nos dá um exemplo de como uma grande oportunidade foi desperdiçada por conta do orgulho. A história do rei chamado Uzias. Este foi um dos mais prósperos reis de toda a história de Israel e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Segundo Crônicas 26, 4 e 5. Mas, olha o outro lado da moeda. A soberba e o orgulho tomaram conta de seu coração. E por isso perdeu tudo. Olha o que diz a Bíblia. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então o sumo sacerdote, Azarias, olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até ao dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Segundo Crônicas 26, 16, 20 e 21. Então, gente, esse assunto é interessante, hein? Dentro da visão aqui de oportunidade. Por quê? O orgulho é um veneno na vida do cristão. Esse sentimento faz com que ele perca a humildade,
afasta-o de Deus e fecha as portas das oportunidades, levando à derrota. Então, gente, sejamos vigilantes. Não vamos nesse ano de 2025 vacilar. Orgulho fora, a glória apenas a Jesus. Então, não deixemos que nosso coração seja tomado pelo orgulho. Então se cuide, zele. Você sabe da importância que é dar a honra e glória a Deus. E quando você honra a Deus e dá glória a Deus, Ele vai te exaltar, mas no tempo dele e do jeito de Deus. Deus sabe o que faz. Outra coisa importante para nós orarmos aqui, a importância de mais um elemento, de algo a gente observar sobre a questão da oportunidade. Saiba reconhecer uma oportunidade. É interessante esse dado aqui, preste atenção. Uma pergunta aqui: como devemos agir para reconhecer que determinado acontecimento venha a ser a oportunidade de ouro de nossa vida? Vamos tomar um exemplo, a história de Davi e Golias. Em primeiro lugar, devemos reconhecer que o fato em questão é realmente uma oportunidade. 1 Samuel 17, 26, lemos o seguinte: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então Davi, ao chegar ao acampamento ali no Vale do Carvalho, onde estava reunido o exército de Israel para enfrentar o exército filisteu, Davi pôde testemunhar a presença e as ameaças do gigante Golias e o desafio que esse filisteu lançava sobre todo Israel. Soube então que o rei Saul havia prometido um grande prêmio àquele que lutasse e vencesse o gigante. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. 1 Samuel 17, 25. Em segundo lugar, Davi procurou identificar se, de fato, era uma oportunidade e não apenas fruto de suas emoções. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Davi analisou a oportunidade, seu prêmio e o risco. Eu quero orar por você agora, e amanhã quero trazer mais um episódio dando prosseguimento a essa questão de Davi aqui, para a gente reconhecer uma oportunidade. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer, ó Pai, por estar falando de um assunto tão importante, sobre oportunidade, para que possamos saber, reconhecer quando de fato é uma oportunidade para a gente agarrá-la, ou apenas algo ilusório, Senhor. Então nos dê sabedoria, ilumina a mente de cada ouvinte, e dê a todos sabedoria e discernimento espiritual, para saber discernir as oportunidades e agarrar aquelas que são do Senhor. Que a tua graça, favor e bondade seja sobre todos nós. Abençoa também aqueles que são semeadores no nosso ministério Agindo Deus. Cada um que semeia a sua semente financeira, ou aquele que vai semear no dia de hoje. Que a bênção da prosperidade também nas finanças seja uma realidade para aqueles que nos apoiam ou vão apoiar a partir de hoje. Assim oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.